Mercado financeiro brasileiro. O sistema financeiro nacional ele é formado por uma série de instituições que têm a finalidade de intermediar o fluxo de recursos entre quem tem dinheiro sobrando, que são os poupadores, e quem necessita de dinheiro, que são os tomadores de recursos, os empreendedores. E isso é feito para que esse mercado exista, para que seja feito em condições satisfatórias para atender tanto os poupadores quanto os tomadores de recursos. O sistema financeiro nacional é dividido, então, em autoridades monetárias e instituições financeiras. Veremos, então, as autoridades monetárias. Elas servem para regular e fiscalizar o mercado. Então, entre elas destacam-se o Conselho Monetário Nacional, composto pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, que é responsável pela fiscalização das bolsas de valores e do mercado de capitais. O Conselho Nacional de Seguro Privados, o CNSP, onde nós temos a Superintendência de Seguro Privados, a SUSEP, e o ERB, Brasil Resseguros. E o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, a CGPC, onde destaca-se a Secretaria de Previdência Complementar, o SPC. É importante frisar também que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES são instituições auxiliares na regulamentação e fiscalização do mercado monetário, do mercado financeiro brasileiro. Entre as instituições financeiras, nós temos os bancos comerciais, que formam a base do sistema monetário, as caixas econômicas, que surgiram com a finalidade de administrar a poupança, o sistema financeiro de habitação, a questão das loterias, e o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Trabalhadores. A gente sabe que hoje em dia as caixas econômicas não desenvolvem apenas esses papéis, né? Elas também fazem o papel de bancos comerciais. Então, na verdade, hoje elas são bancos múltiplos, porque além dos bancos comerciais, as caixas econômicas, os bancos de desenvolvimento, onde destaca-se o BNDES, tem também os bancos de investimento e os bancos múltiplos, que têm a função de ser um banco comercial, ser um banco de investimento, de crédito, tudo ao mesmo tempo. Então, esses bancos múltiplos são hoje a base das instituições financeiras que a gente tem no mercado. Além dos bancos, nós temos também as sociedades de arrendamento mercantil, que são as empresas que produzem, que fazem leasing, e as bolsas de valores e mercadorias e futuros, né, que são instituições civis, sem fins lucrativos, mais tarde nós vamos entender por que isso, e que são constituídas pelas corretoras de valores. E é nas bolsas de valores que é feito a custódia e as operações de compra e venda de ações. Instituições não financeiras de destaques e de importância para o mercado financeiro brasileiro são as empresas de factoring, que financiam a indústria e o comércio pela compra de direitos creditórios, e as administradoras de cartão de crédito. O mercado financeiro, então, ele é composto por dois elos que tem que ter uma união sinérgica, que são os poupadores, aqueles que têm dinheiro sobrando, né, tem a poupança, então eles buscam o mercado para guardar os seus recursos financeiros e obter algum ganho, um ganho financeiro com base em taxas de juros pré ou pós-fixadas, enquanto os que necessitam de poupança são chamados de tomadores, que geralmente são empreendedores, pessoas que vão ao mercado, captam recursos financeiros nesse mercado para aplicar em algum negócio próprio para gerar ganhos maiores do que as taxas de juros que o mercado paga. Então, essa diferença da taxa de juros obtida por negócios próprios teria que ser maior do que as taxas de juros oferecidas pelo mercado financeiro. Quando isso existe, o mercado se aquece, né? E as empresas prosperam, porque sempre é melhor ter um lucro operacional advindo das suas atividades operacionais do que um lucro financeiro advindo das atividades que vêm do mercado financeiro. Quando o contrário ocorre, o investidor ele desaparece do mercado e aí nós teremos um quadro onde as pessoas buscam mais o lucro financeiro obtido por ganhos em aplicações financeiras do que investimentos em produção. Existem 4 tipos de mercados financeiros: o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado de câmbio. Então, o mercado financeiro, como eu falei anteriormente, ele faz essa ligação, esse elo entre os investidores, que são os poupadores, eles investem no mercado para obter algum ganho adicional, um lucro financeiro, e os empreendedores que tomam recursos no mercado para administrar um negócio próprio e ter ganhos com lucros operacionais. Então, vendo aqui os 4 tipos de mercados, a gente destaca o mercado monetário, que é basicamente onde os investidores, né, eles colocam seus recursos dentro dos bancos. Então, a gente tem como destaque aqui
os fundos privados, né, que são negociados nos bancos privados, como o CDI e CDB, e também os títulos públicos, como as letras do Tesouro Nacional, né, que também são comercializados no mercado monetário. O mercado de crédito é aquele local onde são feitos os empréstimos, os financiamentos, para quem deseja obter recursos para o seu empreendimento. No mercado de capitais é onde é feita a comercialização de ações, que são partes de uma empresa, né, e debêntures. Então, qualquer comercialização de ações e debêntures é feita no mercado de capitais. E o mercado de câmbio é onde é feita a conversibilidade de moedas estrangeiras. Dentro do mercado de câmbio, algumas moedas internacionais que a gente deve ter ciência, deve ter conhecimento, as mais importantes, são o dólar dos Estados Unidos, o euro, que é utilizado no mercado comum europeu, o iene no Japão, a libra esterlina na Inglaterra. Vejo que a Inglaterra faz parte da Europa, mas não utiliza o euro, utiliza uma outra moeda. O franco suíço, que é a moeda suíça, da mesma forma que a Inglaterra usa a libra esterlina, não usa o euro, a Suíça também não usa o euro, usa o franco suíço. Como a Rússia usa o rublo em vez do euro. No Canadá se usa o dólar, mas é o dólar canadense, é um dólar diferente do americano, com cotação diferente, inclusive. Existe o dólar australiano, que também é diferente do canadense e do americano. A moeda chamada won, na Coreia do Sul. E na China nós temos a moeda chamada yuan ou renminbi. Aqui no nosso Mercosul, né, na América do Sul, nós temos as moedas da Argentina, que é o peso, do Uruguai, que é o peso, do Paraguai, que é o Guarani. No Chile nós temos ainda o peso, no México o novo peso e na Venezuela o Bolívar. Sendo que as principais praças de câmbio no mundo são as praças de Nova York, Londres, Zurique, Paris, Tóquio, Hong Kong, Tel Aviv, Sydney e Chicago. Falando um pouquinho sobre o euro, nós vemos aqui que alguns países adotaram o euro desde a sua fundação. São eles a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Espanha, a Finlândia, a França, a Grécia, a Holanda, a Irlanda, a Itália, Luxemburgo, Mônaco, Portugal, San Marino e Vaticano. Todos esses países, eles aboliram as suas moedas antigas, né? Por exemplo, na Espanha era a peseta, ela deixou de ser uma moeda circulante e passou a usar o peso. Houve um período de adaptação. Então, durante um período de uns 2 anos, mais ou menos, dependendo de um país para o outro, alguns países até 3 anos, as duas moedas circularam simultaneamente e os preços eram sempre cotados nas duas moedas. Até que em determinado momento essas moedas foram retiradas de circulação e apenas o euro passou a circular. Nesse slide a gente pode ver algumas cédulas de euro, né? A menor cédula é de 5 euros. Então nós temos cédulas de 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euros. Os valores de 1 euro e 2 euros existem em moedas, né? Mas não existem em cédulas. Outras moedas internacionais são colocadas aqui só a título de curiosidade. Nós temos aqui o peso em Cuba, um outro peso também na República Dominicana, o Novo Sol no Peru. Temos a coroa na Dinamarca, coroa da Noruega, coroa da Suécia, lira em Malta, lira na Lituânia, o zloty na Polônia, o dólar de Singapura, o dólar de Hong Kong, o dinar da Líbia, a libra do Egito, o marco de Moçambique e o dólar da Nova Zelândia. Toda vez que a gente verifica uma cotação de uma moeda, é sempre importante marcar a data e o horário em que é feita essa cotação. As cotações elas devem ser feitas sempre, né, utilizando algum instrumento fiel, digno, né, para que a gente tenha a cotação real. Eu deixo aqui como sugestão um aplicativo chamado Taxas de Câmbio, que você pode baixar gratuitamente para o Android. Talvez na Apple também tenha um outro similar, que aí você pode fazer essas conversões em tempo real. Aqui eu tenho uma foto que foi tirada no aeroporto de Heathrow, em Londres, o aeroporto mais movimentado da Europa. Então aqui isso para vocês verificarem como é feita a conversibilidade de moedas, né, dentro de um país estrangeiro. Então aqui na cidade de Londres tinha um cartaz bem grande, onde mostrava ali que a segunda moeda era a moeda do Brasil, né, logo abaixo da Austrália. Então ali tinha assim, ó, nós compramos a moeda do Brasil por 4,62, ou seja, a casa de câmbio entrega 1 libra em troca de R$ 4,62, né? Claro que isso foi em julho de 2006, já é uma data mais antiga. E no outro lado nós temos ali circulado o valor de 3,73, onde está escrito nós vendemos. Então nós vendemos significa que a casa de câmbio entrega R$ 3,73 em troca de 1 libra.
Então, se você comprar reais lá, você vai ter que dar uma libra para receber R$ 3,33. Se você quiser comprar reais, aí você vai ter que entregar uma libra para a casa de câmbio vai te entregar uma libra em troca de R$ 4,62. Dentro do mercado de câmbio também é importante frisar que existem os regimes, né, de taxas fixas de câmbio e regime de taxas flutuantes. Durante muitos anos nós tivemos no Brasil o regime de taxas fixas de câmbio, onde o Banco Central determinava o valor do câmbio. Claro que o brasileiro sempre inventou um jeitinho, né, de escapar disso, que foi a criação do dólar paralelo. Então tinha o dólar oficial, que é a taxa fixa que o governo considerava, era utilizada basicamente para as exportações, e existia o mercado paralelo, o dólar paralelo, que era o câmbio negro, né? Se dizia, ele era ilegal, mas era amplamente utilizado por todos. Esse regime de taxas fixas de câmbio, ele serve para que o governo tenha um maior controle dos custos das importações. Então ele pode ter todo um controle, né, sobre os valores das taxas cambiais. Claro que esse sistema também pode trabalhar com bandas, né, com um limite inferior para a cotação do dólar e um limite superior. Mas o mais comum e o mais utilizado na maioria dos países, e já é utilizado hoje no Brasil, é o regime de taxas flutuantes, onde o mercado é que determina a taxa de câmbio, sempre pela lei da oferta e da demanda de divisas. Então, até mesmo o governo, com suas reservas em dólar, pode agir nesse mercado. Se, por exemplo, o real começa a desvalorizar muito perante o dólar, o que o governo pode fazer? Ele pode colocar dólares das suas reservas cambiais à venda no mercado, havendo um maior volume de dólares sendo oferecido no mercado, uma oferta maior de dólares, o preço do dólar tende a cair. Então, a moeda do real tende a se valorizar, ou parar de desvalorizar, no caso, né? Então, a taxa de câmbio ela fica sempre dependente da volatilidade do mercado financeiro. Você pode controlar retirando ou colocando dólares no mercado, à venda, né? Aí você pode controlar, por uma política pública, governamental, a taxa de câmbio do dólar. Então, esse é o regime oficial, o regime de taxas flutuantes. É o mercado que determina o valor do câmbio. Já o mercado de capitais, ele conceitualmente, né, ele trabalha com basicamente nas bolsas de valores. As bolsas de valores são instituições civis, sem fins lucrativos, sendo que o seu patrimônio é representado por títulos patrimoniais que pertencem às sociedades corretoras membros. No primeiro momento pode parecer estranho, né? Pode parecer estranho essa terminologia sem fins lucrativos. É porque, na verdade, a Bolsa de Valores não tem fim lucrativo. Quem tem fim lucrativo é a corretora que atua na Bolsa de Valores. Na verdade, a Bolsa de Valores é como se fosse um clube, e só pode entrar nesse clube quem tem um título desse clube, né? Então, a corretora ela compra o direito de operar na Bolsa de Valores através da compra de um título patrimonial. Ele é bastante caro, e as corretoras elas têm esse objetivo justamente para poder comprar e vender ações para as pessoas interessadas, né? Então, esses títulos patrimoniais dão a essas corretoras essa possibilidade de compra e venda de ações. Os primórdios das bolsas de valores, elas surgem em 1141 na cidade de Paris, onde nós temos a primeira bolsa de valores do mundo que se tem notícia. No Brasil, a primeira bolsa de valores foi a Bolsa Oficial de Títulos de São Paulo, de 1895, que é a chamada BMF Bovespa. A BMF Bovespa é supervisionada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a autoridade monetária responsável, e nós temos uma série de ações que são vendidas em bolsa de valores. Nós temos as ações ordinárias, chamadas de ON, ordinárias nominativas. É chamada de nominativa porque o nome do comprador fica escrito na cautela como proprietário dessas ações. E temos também as preferenciais nominativas, também são chamadas de nominativas porque o nome do titular, do comprador, fica especificado na cautela dessas ações. Antigamente existiam ações ao portador, mas isso não é mais possível hoje no Brasil. Então todas as ações são nominais. Uma ação ordinal difere de uma ação preferencial porque as ações ordinárias elas dão ao seu proprietário direito a voto no conselho de administração. Ele tem a possibilidade de participar das diretrizes, né, da empresa. Então ele tem possibilidade de participar do conselho de administração. Já as ações preferenciais não dão direito a voto ao acionista, porém dão a esse acionista prioridade, ou seja, preferência no recebimento dos dividendos.
que é uma parte do lucro líquido que é pago ao final de cada ano, ao final de cada exercício, aos detentores de ações. Quem recebe dividendos? Tanto quem tem ação preferencial quanto quem tem ação ordinária, só que quem tem ação preferencial recebe antes. A outra característica importante que diferencia essas ações é que numa eventual quebra da empresa, por exemplo, quando ela deixar de existir, todo o capital da empresa ele é dissolvido, ele é vendido, né? E primeiro se pagam as dívidas trabalhistas, depois o que sobra é pago aos acionistas que têm ações preferenciais e por último aos que têm ações ordinárias. Justamente porque quem tem ação ordinária foram aquelas pessoas que tinham a possibilidade de gerir a empresa, de participar do processo de tomada de decisão. Se a tomada de decisão não foi bem feita e a empresa faliu, são exatamente esses acionistas que recebem a sua parte por último, né? Então, primeiro os resultados trabalhistas, os funcionários são pagos, depois quem tem ações preferenciais e, por último, quem tem ações ordinárias. Alguns termos técnicos que são utilizados no mercado de capitais são blue chips, que numa tradução literal seria fichas azuis, elas vêm do poker, né? São as ações chamadas de primeira linha, elas são são compostas pelas ações das maiores e mais lucrativas corporações do mercado. Claro que essa é uma lista bastante volátil, ela muda com muita rapidez, né? Uma empresa que hoje é blue chips, daqui 1 mês ou 2 meses pode deixar de ser, né? Mas esse é um termo que se utiliza para as ações mais negociadas e mais rentáveis em bolsa de valores. Ganho de capital é um outro termo bastante utilizado no mercado financeiro, que se refere àquela situação em que você compra uma ação por um preço X e vende por um preço X mais Y. Se você vende por X mais Y, você vendeu por um preço maior do que aquele que você comprou. A diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra caracteriza o ganho de capital, ou seja, um ganho que você obteve numa relação de compra e venda de ações. Então essa é uma das formas de ganhar dinheiro com ações, comprando por um preço e vendendo por um preço maior. A outra forma de ganhar dinheiro com ações é com o recebimento de dividendos. Os dividendos, eles representam parte do lucro líquido da empresa, que é pago aos portadores de ações, né, quem tem ações, seja ON ou PN, ao final de cada exercício. A lei das SAs determina que 25% do lucro líquido das empresas, que é apurado anualmente, seja distribuído aos acionistas sob a forma de dividendos. Claro que existem algumas situações especiais, quando a empresa não está numa boa situação financeira, que a própria lei permite que não seja distribuído esses dividendos, mas em questões de normalidade, 25% do lucro líquido é destinado ao pagamento de dividendos. Então essa é uma segunda forma de obter ações, de ter ganhos, né, com comércio, rentabilidade com a comercialização de ações. Então o acionista ele pode ganhar dinheiro através do ganho de capital ou com o recebimento de dividendos. E aquelas ações que pagam bons dividendos são chamadas de cash cows, ou seja, vacas pagadoras, né? São aquelas ações que pagam bons dividendos. Existem pessoas que investem em ações e não estão muito preocupadas se o valor dessa ação está subindo ou está descendo no mercado. Elas são mais preocupadas com o recebimento de dividendos ao final de cada ano. Então essas empresas são chamadas de cash cows, seriam boas vacas pagadoras. Elas dão bastante recursos ao final de cada exercício. Um outro termo importante no mercado de capitais chama-se timing, que seria algo fácil de falar, mas difícil de fazer. Timing é descobrir o momento certo de comprar e de vender ações. Isso é muito fácil de falar. O melhor momento para comprar ações é quando elas estão em baixa, ou seja, quando estão baratas. E o melhor momento para vender as ações é quando elas estão em alta, quando elas estão caras. Mas o mercado ele funciona pela lei da oferta e da procura. Quando muita gente está comprando, o preço sobe. Quando muita gente está vendendo, o preço cai. Então acaba ocorrendo o inverso. E as pessoas entram nessa onda, né, de quando os preços estão caindo, as pessoas começam a vender as ações com medo que percam mais dinheiro, quando na verdade deveriam comprar. E quando os preços estão subindo, as pessoas têm a tendência de procurarem mais ações e porque ficam imaginando que vão ter lucros maiores, porque o mercado está aquecido, quando na verdade esse é o momento de vender e não de comprar. Day trade é um outro termo técnico, né, muito utilizado no mercado de capitais, que caracteriza a compra e a venda de um mesmo lote de ações no mesmo dia. Então seria mais ou menos o seguinte, vamos imaginar que eu compre um lote de 10 mil ações da Embraer no dia de hoje, e antes do fechamento do pregão do dia de hoje, eu pego e vendo esse mesmo lote por um preço maior, eu obtive ganho de capital.
eu fiz uma operação de day trade. Eu investi em uma determinada empresa, em ações, um lote de ações de uma empresa hoje, e no mesmo dia eu me desfiz. Eu vendi essas ações no mesmo dia, no mesmo pregão, para obter algum ganho de capital. Um outro termo chama-se Ibovespa. Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, seria a sigla, né? Que representa as 63 ações mais negociadas e é um indicador do desempenho médio das ações na Bolsa de Valores. Às vezes ele pode ficar positivo, às vezes pode ter quedas, né? Porque o mercado de capitais ele é muito volátil, ele apresenta dias de alta e dias de queda, tudo dependendo da lei da oferta e da procura, né? Custódia é um outro termo técnico bastante importante, na verdade é o principal motivo da existência da Bolsa de Valores. Custódia é a guarda e a administração de ações dentro da Bolsa de Valores, sendo esse o principal objetivo da existência de uma Bolsa de Valores. A principal função da Bolsa de Valores é guardar e administrar essas ações. Até porque quando você compra ações de uma determinada empresa, você não as leva para casa, elas ficam armazenadas, guardadas na Bolsa de Valores. Você fica com uma cautela, um papel que lhe dá o direito sobre aquelas ações. Mas as ações ficam sempre guardadas na Bolsa de Valores, sob forma de custódia. Temos também o mercado integral e o mercado fracionário. A gente sabe que todas as empresas elas emitem ações e elas são vendidas em lotes, chamados lotes redondos, em 1.000, em 100. Então, por exemplo, se eu vou comprar ações de uma determinada empresa, eu posso comprar em lotes de 100, de 1.000, em múltiplos, né? Posso comprar 200 ações, 2.000 ações, 2.200 ações, dependendo de como essa empresa organizou os lotes, de 100 em 100 ou de 1.000 em 1.000. Então, esses lotes redondos eu sempre vou fazer aquisição no mercado integral, seja de compra ou de venda. Já no mercado fracionário, eu só posso comprar se existir algumas ações que não estão dentro do mercado integral, que estão localizadas no mercado fracionário. Por exemplo, eu quero comprar 1.232 ações de uma empresa X, mas essa empresa colocou lotes de 1.000 em 1.000. Então eu consigo comprar 1.000 ações do mercado integral e as outras 232, que vão complementar 1.232, eu vou ter que procurar no mercado fracionário. Mas eu só vou poder comprar 232 se elas estiverem lá disponíveis. Se no mercado fracionário eu só tiver 152 ações, eu não vou poder comprar 232, eu vou poder comprar 152. Então, fico sempre à mercê da existência de ações nesse mercado fracionário. Um outro termo é a bonificação de ações, que na verdade é o pagamento aos acionistas sob a forma de ações. Isso ocorre ao final do exercício, quando uma empresa, ao invés de pagar dividendos a um acionista, né, ela pode simplesmente pagar esse acionista com novas ações. Só que ao emitir novas ações, o que a gente acaba observando é que há uma diluição do valor da empresa por uma quantidade maior de ações. Então, a tendência é que o valor da ação diminua, ela caia. Mas é uma forma também que as empresas podem utilizar para pagar os seus acionistas, né, através da bonificação de ações. Um outro item também importante é a recompra de ações. A recompra de ações ocorre quando a administração de uma organização, de uma empresa, ela procura comprar suas próprias ações no mercado usando o seu lucro líquido, visando sempre o aumento do seu poder acionário, né? A gente sabe que muitas empresas que têm ações em bolsa de valores, elas não detêm a maioria, né, do controle acionário da empresa. A gente sabe que em mercados mais maduros, por exemplo, tem várias empresas, como a IBM, por exemplo, o sócio majoritário da IBM tem menos do que 1% das ações da empresa, porque ela está tão fracionada, tão diluída, que não existe a concentração de ações em um determinado grupo econômico. Ela está diluída por várias pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então, quando uma empresa ela resolve ter um controle maior do seu controle acionário, ela faz a recompra de ações dentro do mercado de capitais. Um outro cálculo interessante que a gente pode ver no mercado de capitais seria o agrupamento de ações. Algumas empresas elas fazem essa política de agrupar ações, elas tentam reduzir a quantidade de ações no mercado e isso valoriza o valor de sua ação. Então veja aqui esse exercício. A empresa XYZ possui 90.000 ações ordinárias cotadas a R$15 cada uma. A empresa resolve realizar um agrupamento 3x4 e pergunta-se qual será o novo preço da ação. Então vamos pegando os dados aqui do enunciado, a gente tem que o capital social da empresa é de 90.000 ações, vezes R$15 em cada ação, dá R$1.350.000.
Se eu fizer um agrupamento 3x4, eu vou pegar essas 90 mil ações, multiplicar por 3 sobre 4, ou seja, eu vou reduzir a quantidade de ações para 3/4 dessa quantidade, 90 mil. Eu vou ter que, então, transformar essas 90 mil ações em 67.500 ações. Bom, se antes eu tinha o valor da empresa como R$1.350.000 e eu vou ter que dividir esse valor em 67.500 ações, o preço da ação é só a divisão, seria R$20. Então agora, cada ação, em vez de valer R$15, vai valer 20. Eu peguei a empresa que tem um valor fixo de R$1.350.000, estava diluído entre 90 mil ações e dava R$15 por ação. Agora eu vou pegar esse valor, vou diluir em 67.500 ações, vou ter o valor de R$20 por ação. Para fazer uma prova real, ver se está tudo certo, vamos imaginar o seguinte: o agrupamento foi na forma de 3x4. Quando era R$15 o valor de cada ação, significa que cada 4 ações eu tinha 15 vezes 4, R$60. Agora, para cada 3 ações, 3 vezes 20, valendo R$20, eu vou ter os R$60. Então, anteriormente, com R$60, eu tinha 4 ações. Agora, com esse agrupamento 3x4, com R$60, eu tenho 3 ações, valendo R$20 cada uma. As principais bolsas de valores do mundo, eu listo aqui para vocês. Nos Estados Unidos, nós temos a NYSE, que é a Bolsa de Valores de Nova York, e a Nasdaq. A Nasdaq ela é mais vinculada a empresas de ações e tecnologia. No Japão, temos a Bolsa Nikkei. Na China, destaca-se a Xangai e a Shenzhen. Muitas pessoas ainda imaginam que a China é um país comunista, né? A China ela é administrada pelo Partido Comunista Chinês, mas a China se abriu ao capitalismo, né? Tanto é que existem bolsas de valores e existe uma série de empresas que trabalham na China, atuam na China. Claro que é um país onde existe ditadura, existe restrição de liberdades individuais, mas seria um erro imaginar que a economia chinesa ela é comunista, né? Porque na verdade ela se abriu ao capitalismo. Tanto é que a existência de 2 bolsas de valores gigantescas, onde é comercialização de ações. Na Inglaterra nós temos a LSE, na Alemanha temos a DAX, na França a CAC, e aqui na América do Sul as principais são a BMF Bovespa no Brasil e a Merval na Argentina. Aqui eu coloco algumas fotos das fachadas da Bolsa de Nova York, da NYSE e da Nasdaq, que é onde são comercializadas as ações de empresas de tecnologia. Aqui as bolsas europeias, né? A LSE em Londres, a CAC, que fica localizada em Paris, a DAX, que fica localizada na Alemanha. E as bolsas de valores asiáticas, sendo que as mais importantes são a Nikkei em Tóquio e a de Xangai e de Shenzhen na China.